Olá, amados, bom dia, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia, fortalecei-vos no Senhor, que fez os céus, a terra, o mar, tudo que há, e pela submissão do coração devido à obediência ao Deus Altíssimo, herdou tudo do Pai, e nele nós somos co-herdeiros em Cristo e herdeiros em Deus. Cingis a cintura com a verdade, usai a armadura do cristão a todo tempo, revestido o capacete da salvação, cingir a espada à cintura ao herói, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque. Usai o escudo da fé, do qual apagai-vos todos os dados inflamáveis do maligno. Usai a couraça da justiça, calçais os pés na preparação do evangelho da paz, sendo aqueles que anunciam, sendo os pacificadores, que são aqueles que anunciam-se o arrependimento, para que tudo vai bem e os dias vão longos nessa terra e se alcance a vida vindoura. A única forma, a ligação é perdida, onde pela desobediência, através de um único homem, através de uma única ofensa, também através da graça, veio a devida obediência, da qual ele é o elo da perfeição, que nos outorga novamente estarmos filhos por adoção, onde a palavra diz que ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais. Somente através filhos por adoção, aqueles que rejeitam a palavra que é viva e eficaz, estão sobre maldição. Maldito aquele que está suspenso entre o céu e a terra. Aqueles que o véu não é rasgado, porque aquele que o véu lhe é rasgado tem o pleno acesso e tem a revelação, a imagem e a glória do Deus Altíssimo, e não tem outro que se revela a não ser aquele que nos diz: já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas vos chamo de amigo, porque tenho-vos compartilhado tudo aquilo que sei do Pai. Ele é a glória da segunda casa, será maior do que a primeira. Ele é aquele que enche a casa. Ele é a imagem, a glória do Deus Altíssimo. Aquele que acata as suas advertências, tudo lhe vai bem. Mas aquele que persevera fazendo da mensagem da cruz em vão, ele continua a galardoar segundo as suas próprias atitudes, que vem a ira do Cordeiro sobre os filhos da desobediência. Aqueles que conhecem plenamente a verdade, mas fazem da mensagem da cruz vã, amoldam os seus ouvidos somente naquilo que lhe interessa. Esta sabedoria do alto da qual nós anunciamos, ela é válida para que os dias vão bens e longos nessa terra e se alcance a vida vindoura. Mas aquele que utiliza esta sabedoria, a palavra diz, aqueles que apropriam da chave da sabedoria, não herdam o reino dos céus, e ainda impede aqueles que estão prestes a entrar. Por isso vem a ira do Cordeiro sobre as suas vidas, por fazer da mensagem da cruz vã, por se apoiar em entendimento de próprios olhos, do qual o entendimento daqueles que perseveram segundo o entendimento do alto demonstra pelo bom proceder, acatando as advertências do Espírito Santo e perseverando no caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém
vem ao Pai senão por mim. Ninguém pode adentrar as regiões celestiais se não for por aquele que veio do alto, está acima de todos, não fala daquilo que é terreno, mas fala daquilo que é celestial. Assim como não anunciamos o que nos é próprio e anunciamos aquilo que é do alto, aonde muitos aqueles que anunciam aquilo que lhe é próprio, o mundo os ouve e os entende, porque aquele que é carnal, mas aquele que é espiritual, e não se discerne aquilo que é celestial se não for espiritual. Por isso a palavra por muitas vezes é dita como que parábolas, para que ouçam, mas não entendam. Mas aqueles que têm um coração contrito e arrependido, é pela essa mensagem da cruz que lhe parece loucura, que com o tempo surge um efeito. A palavra diz que quando exortada inicialmente, a verdade confronta tanto pecadores como zombadores e insultadores. Porque se confronta é porque está na mentira, da qual está escrito: seja todo homem mentiroso, e o nosso Senhor é a verdade, é o caminho, é a vida. Mas com o tempo surge um efeito aonde se começa a ser doutrinado segundo a verdade, segundo a santa elogia de Cristo, da qual todo aquele que persevera, lembrai-vos do que é a alegria do coração, do que é a alegria do Espírito Santo, vinho novo em odres novos. Alegrai-vos antes que o vosso nome esteja escrito no livro da vida. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vacas no curral, todavia me alegrarei no Senhor, da qual nós perseveramos, segundo ainda que Ele nos concede poder e autoridade para pelejar contra os principados e potestades, da qual nossa luta não é carnal, e sim contra os principados e potestades, ainda que Ele nos concede mais que vencedores em Cristo Jesus dia após dia. Confundidos e envergonhados são todos aqueles que amotinam em vão contra o ungido de Deus, Cristo Jesus. A alegria nossa é que o nosso nome está escrito no livro da vida e que havemos de herdar, ainda que se semeie com lágrimas, colherão com júbilo. Sim, porque ali só haverá riso, ali não haverá mais morte, não haverá mais noite, somente a alegria juntamente com os conservos, porque um é o que planta, o outro é o que colhe. Importância nenhuma o que planta e o que rega, e sim o que dá o crescimento. Os anjos são os ceifeiros, aonde juntamente com os nossos conservos estaremos adorando aquele que é digno de toda honra, de toda glória, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nos concede a paz. Sim, a paz que excede todo o entendimento, guardando a nossa mente e coração em Cristo, os rins sendo aperfeiçoado dia após dia com um caráter aprovado do que não tem que se envergonhar, manejando bem a palavra da verdade e demonstrando pelo entendimento que é desviar do mal, aonde se persevera com um bom testemunho, que só é possível através das obras daquele que tudo opera em nós, para que ninguém se glorie em suas obras, porque ele não divide com homens, mas é um coração contrito e arrependido, ele não despreza e faz morada em nós, e não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, e a Ele seja toda honra e toda glória, para hoje e todo sempre, e assim Ele está a operar em mais um dia. Sim, Ele traz o galardão, segundo as próprias atitudes, quer sejam boas, quer sejam más. Aqueles que estão segundo a graça
são justificados, ainda que se tropecem em algum ponto. Mas, segundo a lei de Moisés, estão acometidos de desobedecer a todos os mandamentos, fugir de todas doutrinas meramente humanas, ondas teológicas que vai e vem e nada pode vos acrescentar. Antes buscai aquele que é o elo da perfeição, o único mediador entre Deus e homens, do qual nós sabemos, ouvimos a voz daquele que veio do alto e adentrou novamente ao alto dos céus, e todo aquele que o segue, assim como ele já dizia, o Espírito Consolador com a ascensão de Cristo, quando vós crerdes e receberdes, vos ensinará a manter até o último dia, apartados de toda injustiça, prontos para adentrar as regiões celestiais, aonde aquele que me confessa diante dos homens de boca e demonstra pelo bom proceder, eu confessarei diante do meu Pai e dos meus anjos. Mas também ele diz: toda planta celestial que não for o Pai que plantou, ele arranca, assim como aqueles que o negam estão sendo seduzidos, como está escrito: tema, assim como a serpente enganou Adão e Eva no paraíso, ela venha vos seduzir e vós afastar tão rápido da pura devoção de Cristo. Estes são os que seguem o espírito mundano, o espírito do erro, e aqueles que perseveram o seguindo vão para o mesmo lugar aonde eles vão, porque além deles estarem derramando o sangue de inocente por enganar a muitos, a função do ladrão é roubar, matar e destruir. E aqueles que dão crédito ao espírito do erro, o espírito mundano, vão para o mesmo lugar daqueles que são hipócritas e que ensinam vãs filosofias, doutrinas meramente humanas, impossíveis de os justificar e os salvar. Não herdarão o reino dos céus os idólatras, os ludibriadores, enganadores, mercenários, pregadores, aqueles que amotinam em vão contra o ungido de Deus, os exorcistas, os feiticeiros, os bruxos, aqueles que invocam o mundo dos mortos, que também é pecado, aqueles que seguem segundo as bebedices, glutonarias, segundo o padrão deste mundo, os afeminados. Deus criou macho e fêmea, que passar disso é procedência maligna. Nenhum dos que os mentirosos, os incrédulos, não herdarão o reino dos céus. Nenhum destes, se não se arrependerem de seus maus caminhos e permitir com que o Senhor Jesus apague as suas transgressões e seja nova criatura, e demonstre pelo bom proceder, amando somente o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus de todo coração, de todo teu entendimento, de toda a sua alma, de todas as suas posses, semelhantemente a este amar o próximo a ti mesmo. Se assim não procederem, não alcançarão o reino dos céus. Assim nos diz a palavra: e céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar, e se cumpre, da qual ele dizia: nem eu vos condeno, vós já estáis condenados, se não cumprirem a palavra da qual proclamei nos últimos tempos. Por isso, vigiai, estais ciente da verdade e perseverai em espírito e em verdade, para alcançar vida com abundância e a vida vindoura. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.